Olá, queridos alunos e alunas. Meu nome é Giovanni Almeida, eu estou como tutor na disciplina de Relações Étnico-Raciais. Fico muito feliz por esse nosso primeiro encontro, né, onde vamos discutir nesse primeiro momento o afrofuturismo como movimento que apoia e fomenta toda essa discussão relacionada às culturas contemporâneas, às questões de etnia, às questões de raça, né? E, no segundo momento, também estaremos fazendo uma conexão com a cultura ameríndia, onde trabalharemos justamente alguns pontos relacionados ao habitat, relacionados à cultura, ao território, à construção e à arte indígena através da bioconstrução e da bioarquitetura. E fico muito feliz por essa oportunidade. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre o afrofuturismo. O que seria o afrofuturismo? Primeiro é importante trazer para vocês que nós faremos um debate relacionado diretamente com a arte, com a geografia e com as relações raciais. E, partindo do ponto da arte, é importante dizer que, após as correntes modernistas da arte, que é o surrealismo, o dadaísmo, o surrealismo, nós temos o situacionismo, que é uma discussão feita nos anos 60, no maio de 68 na França, que vai reverberar no Brasil. E está discutindo também uma relação entre cultura urbana e cidade. Mas só que logo após, já nos anos 90, vai surgir o afrofuturismo. E o que seria o afrofuturismo? Diferente do futurismo criado por Marinetti, enquanto uma corrente também das artes modernistas, né? O Marinetti estava pegando um futurismo relacionado à expansão, ao movimento nazista. Era uma outra relação de futurismo. Quando nós tratamos de afrofuturismo, nós estamos trabalhando uma vertente que está baseada principalmente na cultura norte-americana, que a partir dos anos 60 e dos anos 70 começam a perceber que em filmes ou em desenhos como Jetson, em filmes como Star Wars, Star Trek e várias outras produções cinematográficas que traziam o protagonista, o homem branco, e não traziam um homem negro no sentido de protagonizar cenas, começou a trazer um incômodo para a comunidade norte-americana, em pensar que como que eu vou ter referências de heróis ou de referências intelectuais ou de produção quando eu só vejo brancos dentro das produções cinematográficas. E esse ponto é um ponto-chave para a discussão do afrofuturismo, pois o afrofuturismo surge da necessidade de a comunidade negra se emancipar e trazer mais espaço de fala e protagonismo para seus entes, seja no cinema, seja na música, seja na literatura, ou seja, em todos os campos de produção cultural e criativa. Então é isso, ressaltando, o afrofuturismo surge como uma proposta de trazer mais protagonismo para a cultura negra, quebrar os ditames e os paradigmas da produção cultural americana nesse momento, que só colocavam homens brancos e mulheres brancas dentro das paisagens cinematográficas, dentro dos campos da representação, e trazer um resgate da cultura negra dentro da cultura americana. E como isso se expande, né? Isso começa a se expandir principalmente com um processo que adota características, informações e dados da cultura africana pré-diáspora africana. O que significa a diáspora africana? É importante a gente ressaltar que, através das colônias africanas, dos mais diversos países dentro da África, o primeiro ponto é esse, a África é um continente onde se agregam vários países com culturas extremamente diversificadas, com tecnologias e formas de abordar o mundo totalmente diferentes. E ao longo dos anos do processo histórico, muitos foram percebendo e tentando entender a África como se fosse uma coisa só. E esse é outro ponto que nós vamos discutir também. O que acontece? A cultura americana começa a entender que precisava trazer esses elementos pré-diáspora africana, né? Que a diáspora africana seria esse transporte através de navios negreiros dos homens da África, das mulheres da África no processo de escravização. Ou seja, foram 30 milhões, né, de africanos transportados de maneira forçosa para as mais variadas colônias do mundo, né? Americanas do Sul. Então, é isso que é a diáspora.
A diáspora é esse afastamento da cultura africana dos seus países de origem para servir como mão de obra escrava nas colônias. Então, o que o afrofuturismo tira disso? O afrofuturismo tira que a gente precisava, ou eles precisam, resgatar elementos pré-diáspora, elementos que consagravam a cultura africana na sua diversidade, na sua imponência e no seu protagonismo. Um desses casos é resgatar a cultura e a arte egípcia, entendendo que o Egito é a primeira grande civilização tecnológica que nós temos. O Egito está na África. Então, para trazer elementos que dessem ainda mais profundidade a esse protagonismo da cultura e da matriz africana, essas entidades começaram a trabalhar a cultura egípcia. Elementos como ícones, joias, a metalurgia egípcia vai ser uma grande influência, a moda egípcia vai ser uma grande influência para municiar esses artistas de elementos cenográficos, elementos de figurino, maquiagens, né? Resgate de maquiagens voltadas os faraós, Cleópatra e toda a cultura egípcia. Eu vou trazer alguns artistas aqui ao longo da aula para vocês, mostrando justamente que elementos são esses e quais foram os que foram usados na contemporaneidade, para que formasse uma cultura onde o negro e a matriz africana fosse protagonista. Então, recapitulando, o afrofuturismo tem o objetivo de trazer mais protagonismo à cultura africana e tanto americana como aqui no Brasil, na América do Sul como um todo, vou trazer exemplos depois, trazer mais protagonismo para a cultura africana dentro das grandes produções culturais, seja cinema, literatura, dança, arte, teatro, as mais variadas produções, arte urbana, que também vou falar do Basquiat aqui, para que vocês conheçam esse artista. Vamos lá. Existe um pensador que é fundamental nessa nossa discussão, quando nós pensamos no protagonismo da matriz africana dentro da cultura contemporânea, que é o Der. O Der, ele traz o primeiro grande material, livro, tratando sobre esse tema, chamado Black to the Future, que na tradução seria o negro no futuro. O que ele quer trazer nesse livro? Ele quer trazer toda essa discussão, né, que resgata a diáspora africana, os processos de escravidão, os processos de racismo estrutural que o povo americano passou e passa até hoje, e aqui também no Brasil não é diferente. Então ele traz nesse livro dele, o Back to the Future, uma análise que é análise fundamental para a nossa percepção também, entendimento dessa nossa disciplina. Que seria, será que existem possíveis futuros para o povo negro dentro da cultura americana? O que ele queria trazer com isso? Ele queria trazer justamente o raciocínio e a tentativa de a gente pensar novas possibilidades de emancipação da cultura negra dentro da produção criativa e cultural americana. Isso é fundamental. O Der traz isso, repetindo. Será que existem futuros possíveis para a cultura americana, para a cultura africana, para o povo africano dentro da cultura americana? E aí ele traz esses vários elementos pensando nisso, instigando o movimento afro-americano a se protagonizar. É importante também, gente, ressaltar que nesse momento o movimento Black Panther, que são os Panteras Negras, eles estão extremamente ativos dentro da cultura americana, né? Através de Malcolm X e grandes outros líderes que estão ali brigando pela igualdade, né, racial dentro da cultura americana, pelo respeito às mulheres, respeito aos trabalhadores negros, a cultura, a expressão africana tão diversificada, né, dentro da cultura americana. Então, são dois elementos muito importantes. O surgimento, o afrofuturismo, na realidade, ele vai se basear nessa cultura que antecede. Na realidade, o movimento Black Panther é alguns anos anteriores e ele, na realidade, vai dar referência e inspiração para o movimento afrofuturista. Certo? São dois movimentos que caminham juntos enquanto filosofia. Outro ponto. Algo importantíssimo que é mais perceptível para a gente dentro do afrofuturismo está relacionado à moda. A moda é a expressão mais ilustrativa dessa influência do que é o afrofuturismo. Porque, como eu falei para vocês, os artistas negros começam a agregar elementos como metais, certo? Muitos metais, fazendo alusão ao que é tecnológico, o metal no sentido de
ser um elemento que passou por muitos processos técnicos de transformação, de detalhes estéticos. Então, o metal representa muito a pureza, o que é dúctil, o que significa, o que se transforma em fios, em joias, né? No brilho, principalmente em ouro, em prata. Então, esses elementos são fundamentais para representar o lado tecnológico das culturas africanas, né? Aí é nesse momento que eu volto àquele ponto que nós começamos a fala. É inadmissível o trato que a história deu ao longo do processo de mostrar, mas não deixar claro que a África não é um país, ela é um continente recheado de multiculturalidades, onde todas essas nações tiveram grandes impérios, gente, não só o Egito. Né? Na Nigéria, no antigo Daomé, que é a parte mais norte da África, nós tivemos impérios importantíssimos, impérios que fundaram culturas como a cultura do candomblé que nós temos aqui no Brasil. Né? O império de Daomé, as grandes mitologias dos orixás, né? Entidades como Ogum, como Oxóssi, entidades como Nanamburucu, são todas entidades fundadas nesses grandes impérios e cidadelas que já trabalhavam com a técnica enquanto processo tecnológico, ou a técnica e o conjunto delas formando um processo tecnológico há muitíssimos anos, há 3, 4 mil anos atrás. Então, isso que eu quero trazer para vocês também como um dos elementos mais importantes dessa discussão do afrofuturismo, que é, já em tempos pretéritos, a cultura africana era detentora de grandes impérios, e esses impérios eram detetores de processos técnicos bastante avançados para a época, que até hoje ainda se consideram como muito avançados. E essas técnicas reunidas formavam um processo tecnológico bastante avançado, não só no Egito, mas em outros impérios como o Daomei, né? Rainha de Sabá, vários outros povos que já tinham uma tecnologia implantada dentro do processo civilizatório e no processo de gestão dos seus territórios, para trazer elementos mais geográficos. Então, esse é um ponto fundamental no afrofuturismo. A metalurgia, o metal, o uso das joias, o uso da mineração, junto com elementos estampados de onça, de tigres, mostrando um pouco da cultura e da fauna das savanas, né? Botsuana, do Saara. É uma cultura muito ligada aos povos do deserto também, não só os povos da floresta, mas os povos do deserto, os beduínos, né? Os tuareg, os nagôs, os berberes, que são os principais povos que têm uma tecnologia de sobrevivência fora do comum. Isso está relacionado também ao Egito, entendeu? Esses povos, eles são povos... O Egito, principalmente, é essa grande primeira civilização tecnológica, não só por um elemento, mas por um conjunto de elementos que faziam que esse sistema de técnicas se transformasse num sistema de tecnologia, né? Desde os princípios tecnológicos voltados à construção, a toda a arte egípcia, que tinha o lápis azuli como um elemento fundamental, né? Que depois eu posso mostrar para vocês em outras aulas esses exemplos. Eu acho que algumas dessas figuras que eu vou trazer, eu acho que tem o lápis azuli. E o afrofuturismo se aproveita disso, gente, de todos esses elementos que emancipavam povos como o povo do Egito para trazer para a cultura contemporânea, para agregar e trazer exemplos de riquezas, de protagonismo, de emancipação, de espaços de fala fundamentais que fazem com que o afrofuturismo seja um dos movimentos artísticos, e não só artístico, mas movimento antropológico, que mais oxigena a cultura nos últimos tempos, né? E esse ponto é fundamental. A moda entra como um ponto fundamental nessa discussão. Voltando, metais, joias, com as estampas de tigres e estampas de animais voltados à floresta. Isso é um dos grandes símbolos ilustrativos da cultura do afrofuturismo para a gente, né? Vocês podem perceber que quando vocês olham catálogos de moda, ou grandes passarelas de moda, ou cinema, novela, você sempre tem alguns artistas que segue essa estética do afrofuturismo. Muitos metais, cabelos ornamentados e geralmente usando estampas muito florais ou geralmente com peles de tigre, né? Isso é muito importante. Já falei dos orixás, já falei aqui dos tribais. Vou falar de alguns artistas agora que são fundamentais para esse processo do afrofuturismo. Um deles é o Fábio Cabral. O Fábio Cabral tem um livro chamado que é o Caçador Cibernético da Rua 13.
né? É um artista afrofuturista que está voltado para o campo da literatura, onde, dentro de uma perspectiva urbana contemporânea, ele vai discutir elementos como os elementos do candomblé e da umbanda, dos orixás, como heróis, né? Heróis e personagens e entidades dentro de uma dramaturgia que trabalha com o urbano contemporâneo, né? Ele está trabalhando justamente a literatura como uma possibilidade dentro do afrofuturismo. Porque o afrofuturismo, como eu falei para vocês, o afrofuturismo é essa gama de possibilidades artísticas onde nós queremos que a matriz africana e o povo negro esteja inserida, porque existe um arcabouço ancestral de riquezas que faz com que ele tenha plenas condições de estar encarando esses espaços de poder, esses espaços de fala, esses espaços de representação, esses espaços de gestão da cultura, né? E isso é fundamental. Uma artista já contemporânea, que é mais próxima da gente, que é uma guerreira que desde os anos 70 também está lutando por essa causa, com influências de uma entidade maior que eu vou falar sobre ele, que é o Sanha, mas a entidade brasileira que eu quero falar é a Elza Soares, né? Acho que grande parte aqui dos alunos deve conhecer a Elza Soares ou já ouviram falar da Elza Soares. A Elza Soares é uma das entidades da cultura musical brasileira mais importantes, né? Uma negra. Desde os anos 70, ela participa de festivais da música popular brasileira, da antiga Record, representando essa coisa do canto do negro, da cultura, dos timbres vocais, né? Das grandes singers, das grandes cantoras americanas e sul-americanas negras, né? Voltadas ao jazz. E a Elza Soares ela traz muitos elementos voltados à cultura do afrofuturismo, principalmente no que tange à resistência e à luta, e o que a gente pode chamar da revolta, né? Já nos anos 90, ela lança um álbum chamado A Carne Mais Barata do Mercado é a Carne Negra, que ela vai fazer essa discussão de qual é o valor do negro na sociedade contemporânea e da matriz africana. Foi um álbum extremamente impactante na época e até hoje faz maior sucesso. Eu recomendo escutar, eu posso mandar essa referência para vocês também. E outra é A Mulher no Fim do Mundo, que é o álbum mais atual, que ela traz também discussões voltadas a feminicídio, misoginia, o tratamento com a mulher negra no contemporâneo, o espaço da mulher negra no mundo do trabalho e outras questões que são importantíssimas para essa discussão do afrofuturismo na sociedade contemporânea e para que a gente pense, né, o povo negro e as aberturas maiores que devem ser dadas para essa cultura tão rica e com tantos ensinamentos para nos trazer. O outro artista que é importante, que eu deveria falar antes, mas eu já trouxe alguns artistas mais próximos para a gente entender, é o Sanha. Por que o Sanha é importantíssimo nessa história? O Sanha, ele é um jazzista, certo? Ou seja, um músico que faz jazz norte-americano, dos anos 70, também nesse momento que eu falei dos Panteras Negras, o Sanha estava aí já desenvolvendo uma cultura dentro do afrofuturismo muito avançada, certo? Que traz o quê? Ele traz, principalmente no que tange a sua música, elementos ligados ao funk, ligado ao jazz, mas com muitos sintetizadores, trazendo elementos que são voltados ao espaço. Aí que está o grande lance do Sanha e a importância dele para a influência do afrofuturismo. O Sanha, ele dizia que diante de todas essas opressões que o povo negro e a matriz africana passava na cultura americana, só existia um lugar possível para a gente se deslocar e a cultura negra se deslocar para essa vertente, que era o próprio espaço. O Sanha dizia que o mundo onde nós vivíamos, ele não dava espaço para a cultura negra se desenvolver por conta do preconceito, do racismo estrutural, da violência. Então ele dizia que o futuro da cultura, que eles chamam de pós-humanista, que é essa sociedade humana mais evoluída, onde o racismo, essas discussões não sejam nem mais tratadas, que o futuro do pós-humanismo estaria em a saída do povo negro para o espaço, que era no espaço que nós teríamos a oportunidade de ter uma cultura negra mais evoluída, mais avançada. Aí vocês me perguntam, professor, mas que viagem? Mas a ideia do afrofuturismo é essa. O afrofuturismo, não se esqueçam, ele é baseado no movimento de ficção científica criado pela cultura hollywoodiana dos anos 70, onde eu falei para vocês que os negros eram protagonistas. Então, a ficção científica é o fio condutor de toda essa cultura do afrofuturismo.
E por isso que o Sanha é tão importante, porque na música dele e no cinema, que ele também fez muitos filmes, ele tratava dessa questão, que era o space is the possible, o espaço é possível, na tentativa de mostrar que, de maneira imaginária, o espaço era o lugar da cultura africana, da matriz africana, para ela evoluir mais. Mas só que, gente, vamos pensar, a gente não tem essa possibilidade ainda de fazer o deslocamento de comunidades para novos planetas ou novas estrelas. A gente está bem mais perto do que nunca, mas só que ainda isso é inviável. Então, quando o Sanha estava trazendo essa discussão de the space is possible, o espaço é possível, ele queria dizer que nós deveríamos buscar motivações e espaços e territórios criativos para poder desembocar essa riqueza da cultura africana em processos criativos. E aí sim conseguir o protagonismo da cultura africana merecido que ela deve ter. Então é isso. O Sanha ele propunha uma nova forma de ver esse problema. Ele propunha motivações de luta. Ele estava querendo nos trazer motivações para que a gente buscasse, de maneira habilidosa e inteligente, que a arte tem essa característica. Ele trazia motivação para que a gente buscasse ferramentas de emancipação da cultura africana, através da música e do cinema. O Sanha também ficou muito famoso porque ele, de maneira assim muito icônica, ele começa a trazer figurinos muito voltados à cultura egípcia. Ele usava aqueles grandes elmos dos sacerdotes egípcios, ele usava os grandes cajados dentro dos seus shows, dos seus filmes. Nos seus filmes ele trabalha com cenários extremamente voltados ao Egito, com muito brilho, muito metal, muita lantejoula, muito espelho, fazendo alusão a isso, a tecnologia versus, né, a imponência do império, da tecnologia. Porque é o seguinte, gente, se você pensa numa roupa muito ornamentada, muito bem trabalhada, o que está em jogo ali é o aprimoramento e o potencial técnico daquela cultura para construir aquela roupa. A moda, muito mais do que ser só vestimenta, ela representa o poder criativo de uma cultura, gente. Isso é muito importante aqui nessa aula de hoje. Por isso que a moda é o primeiro elemento que traz essa grande força, junto com a literatura, do movimento afrofuturista. A roupa enquanto elemento técnico e tecnológico. A roupa enquanto representação ancestral do potencial tecnológico das culturas dos impérios africanos. E é isso que fomenta a discussão de protagonismo africano, protagonismo da cultura negra. E não essa coisa que a gente vê nos livros didáticos, no cinema, ou no Brasil até um pouco tempo atrás, com poucos artistas negros protagonizando cenas de heroísmo, né? Existia uma discussão há pouco tempo que dizia que só cerca de 5% do livro didático trazia os fatos heróicos e a contribuição da cultura africana para o crescimento e a formação do espaço territorial do Brasil. E é tanto que, nos anos 2006, criam-se o Estatuto, né, da Igualdade Racial, e nesse Estatuto se prevê se exige uma reformulação dos livros didáticos e da maioria das produções acadêmicas e científicas que nós temos no Brasil, trazendo para esse material muito mais do que só 5% de protagonismo da cultura africana. E isso é muito importante. Isso aqui no Brasil já é fruto desse movimento que tem influência nos anos 70 e vem nos anos 90, sim, colocando como uma categoria de análise. Isso é muito importante. Então é isso. Depois do Sanha, nós temos o Jimi Hendrix, que para vocês é um artista mais próximo, né? O Jimi Hendrix teve muita influência na música americana, principalmente no rock dos anos 70. O Jimi Hendrix ele tinha uma relação com o afrofuturismo porque ele era um virtuose da guitarra. O que significa isso? O Jimi Hendrix ele era um artista extremamente eficaz, eficiente no que ele estava se propondo, que era tocar a guitarra. Ele era performático, ele fazia muito mais do que tocar, ele criava um grande espetáculo em cima da guitarra. Ele chegava a tocar guitarra com os dentes, ele tocava guitarra de costa, tacava fogo na guitarra, criando toda uma performance. O que tem? Aí vocês me perguntam, professor, mas o que tem de afrofuturismo nisso? E aí eu digo para vocês, o afrofuturismo nisso significa nessa grande habilidade que ele tem de tocar guitarra, porque isso está ligado ao campo tecnológico. Primeiro, a guitarra é elétrica. Até a gente chegar no elemento técnico chamado eletricidade, isso levou muito tempo.
e depois em controlar esse elemento técnico para fazer com que ele seja funcional, para iluminar cidades, abastecer usinas hidrelétricas, ou seja o que for, demorou muito tempo. Então, quando o Jimi Hendrix ele tem essa virtuose e domina tanto esse equipamento, ele está mostrando ali que o povo africano tem essas habilidades. Essa matriz africana ancestral já não vem de hoje. E não é à toa que você vê essa gama de grandes artistas mundiais e brasileiros que vem da matriz africana, né? Cartola no Brasil, Bob Marley, que já é do reggae, James Brown, Nat King Cole, Ray Charles, Nação Zumbi, os brasileiros, Baiana System e tantos outros que eu posso citar durante a nossa aula. Mas é isso, o Jimi Hendrix também era um cara muito preocupado com a luta do povo negro africano, com esse racismo estrutural que esse povo negro africano passava dentro da cultura americana. Então, por isso que o Jimi Hendrix também é importantíssimo nesse processo. O outro é o Basquiat, que eu acho que é extremamente importante. O Basquiat já é um artista urbano, certo? Que ele se aproveitava da intervenção urbana, do uso da cidade. O Basquiat chegou a morar em caixas, em ambientes bastante inóspitos dentro da cidade de Nova York. E ao longo do dia ele ia pintar grandes iconografias, símbolos africanos, elementos, construir novas linguagens. Ele estava discutindo isso, uma nova tecnologia, né? Discutindo os elementos da arte contemporânea com esses elementos da África ancestral. E aí ele é encontrado pelo Andy Warhol. O Andy Warhol, na época, ele era o grande hype da cultura do pop art, né? Que é uma outra corrente mais atual que nós temos também da arte contemporânea. E o Andy Warhol se conecta com o Basquiat e nisso traz o Basquiat ainda mais para os holofotes. O Basquiat é a verdadeira personificação do que o afrofuturismo deve ser. Esse negro que vivia nas ruas, né, vivia em caixas, em lugares inóspitos dentro da cidade, e que através da sua arte, dessa sua ancestralidade, da base ancestral dentro do seu trabalho, consegue se emancipar e chegar no senso-estar da cultura nova-iorquina, que é a cultura mundial, né? É a arte mundial. Então, o Basquiat ele é extremamente importante como ícone, como farol da cultura do afrofuturismo, né? Extremamente importante. Eu queria falar também um pouco da Crioula. A Crioula é uma grafiteira paulista, né? Então ela traz isso também dentro da arte urbana. Ela traz elementos dentro do grafite. É importante já trazer esse lado histórico do grafite, que nasce também com essa emancipação de grande parte do povo negro, que vive, que se beneficia da rua, que entende que se o Estado não é eficiente suficientemente, as pessoas começam a agir por conta própria, através das suas tecnologias próprias do território usado. O território usado é essa escala do espaço onde as pessoas vivem e constroem a sua relação de existência. Então, isso tem tudo a ver com a cultura do afrofuturismo. A crioula, quando está grafitando, ocupando as cidades, ela está retomando o espaço de fala da cultura africana, né? O modo dela. Porque, como eu falei para vocês, o afrofuturismo ele se abraça em todos os tentáculos das artes possíveis, da literatura, arte urbana, do cinema, a dança. Então é isso, a crioula, essa artista grafiteira de São Paulo, ela está tentando buscar, através da reinvenção dos territórios, uma nova forma de ver a cidade, trazer uma nova economia, desmarginalizar espaços, revelar talentos, e isso é algo que é parte do campo da tecnologia humana, né? Então tem tudo a ver com o que a gente está discutindo enquanto afrofuturismo. E o outro ponto que eu quero trazer é o afrofuturismo como resistência, gente. No final de tudo, né, desse apanhado que eu faço com vocês, o afrofuturismo ele vem como grande símbolo de resistência, de inovação e reinvenção e oxigenação da luta da matriz africana dentro do campo da cultura. Aí não é só da arte, a gente está discutindo o afrofuturismo enquanto uma grande categoria, ou que o Deleuze e o Guattari vão chamar de máquina de guerra para enfrentar a cultura contemporânea. Seria uma máquina de guerra da matriz africana para a gente adentrar de vez nessa cultura contemporânea, nesse pós-humanismo, que seria, como eu falei anteriormente, é um ponto histórico, antropológico, geográfico, cultural, filosófico, onde a humanidade chegará a um ponto que nós torcemos e batalhamos e trabalhamos para isso,
que a sociedade não vai ter mais esse debate de raça, de racismo estrutural, de preconceito, de xenofobia, de misoginia, feminicídio. A gente vai chegar a um ponto do pós-humanismo que a gente vai estar com tanto entendimento e tanta evolução, com tantas tecnologias humanas efetivas, eficientes, que a gente não vai estar nem mais discutindo temas tão ultrapassados e temas tão anticivilizatórios como esses que eu falei anteriormente. Então, o afrofuturismo está muito ligado com isso também, com a tentativa de trazer um pós-humanismo, ou seja, uma nova versão ainda melhor, mais estética, mais bela, mais compreensiva, mais empática e solidária dessa nossa versão humana. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante da aula. Eu vou concluir essa parte da parte mais teórica do afrofuturismo agora, trazendo isso, que o afrofuturismo ele representa o fim do puro protagonismo que parte de brancos, mulheres e homens brancos, para protagonizar a cultura através dos homens e das mulheres negras, certo? Usando a tecnologia que já vem da ancestralidade como pano de fundo, ou melhor, como a ponta de lança desse debate do afrofuturismo, certo? E entendendo que o afrofuturismo é resistência. O afrofuturismo ele é a tentativa de oxigenar a cultura, trazendo as mais efetivas e importantes tecnologias e saberes africanos para contribuir com a cultura contemporânea, na busca de encontrarmos uma sociedade ainda melhor e ainda mais justa e que agregue todos os povos. Vou partir agora para uma parte dos slides, trazendo para você alguns elementos técnicos, design, moda e elementos culturais para a gente dar continuidade à aula. Só mais um ponto antes de trazer esse ponto. Tem dois artistas brasileiros que são fundamentais nessa discussão também, que eu acho que vale a pena, que eles estão muito mais próximos das nossas famílias e da música popular brasileira, que um deles é o Gilberto Gil, né? Que, por sinal, agora é importantíssimo falar do Gil, porque o Gil, há 2 meses atrás, se torna um imortal da Academia Brasileira de Letras, caso vocês não saibam, vale a pena pesquisar. E isso, por si, já mostra a emancipação desse negro, que ao longo do processo da sua construção conseguiu chegar nos altos patamares da cultura brasileira, representando que isso, né? Power the people, dê força ao povo, né? Que o povo negro é um povo tecnológico, que tem plenas condições de estar em espaços de gestão, em espaços de comando, ajudando a nação no seu desenvolvimento. Mas o que leva o Gil a esse caminho, né? E por que ele é afrofuturista? É importante entender que o Gil vem de uma cultura baiana, de vários elementos, né, de uma influência moura, da influência africana, então que já traz na sua raiz, através do candomblé, dos orixás, todas essas tendências que nós falamos de tentar fazer uma civilização mais tecnológica e mais compreensiva. O Gil já traz isso nos seus elementos musicais. O Gil vai fazer uma música que é muito importante para caracterizar esse momento dele, que é o Expresso 2222, né? Na música Expresso 2222, o Gil, que é uma música feita nos anos 70, o Gil já está se colocando há 40 anos à frente, que é o ano que nós vivemos hoje, por incrível, que nós vivemos atualmente, por incrível que pareça. Por isso que é importante falar do Gil. Né? Quando ele falava, começou a circular o Expresso 2222, que vai de Bom Sucesso para depois, ele está dizendo isso, que através de um trem, do Expresso, a gente está embarcando para o futuro. É de novo resgatando o Dare, que é aquele artista, aquele literário que eu falei no início, do Black to the Filter. E o Sanha, eles estão pensando num deslocamento, num avanço, através desses meios tecnológicos que nós temos. O Gil está usando o trem, mas o Sanha usava a nave espacial. O Sanha, no tempo dele, estava trazendo a nave espacial. Então, o Gilberto Gil tem muita importância nisso. Outra obra do Gilberto Gil muito importante é aquele clássico dele chamado Parabólica, né? Onde ele diz... Antes o mundo era pequeno porque a terra era grande. Ele queria dizer justamente isso, o avanço tecnológico, que antes nós tínhamos menos tecnologia, mas nós já tínhamos uma tecnologia, o mundo parecia ser menor. E hoje, com o avanço tecnológico, a gente está alcançando outros continentes em poucas horas. Hoje nós falamos com os nossos amigos que estão lá no Japão de maneira instantânea. Ou seja, o Gil estava prevendo essa aldeia global que nós vivemos hoje. Então, isso são todos elementos do futurismo, gente. É isso, é colocando o negro na ponta da lança da cultura, através desses elementos. E por isso que o Gilberto Gil é tão importante para esse debate.
Outra figura extremamente importante, que é contemporâneo de Gilberto Gil também, é o Jorge Benjor. O Jorge Benjor, ele traz vários elementos na sua música que ligam diretamente à cultura egípcia, né? Ele vai trazer o álbum dele que é A Celeste Tábua de Esmeraldas, trazendo toda uma informação do Egito, de Alexandre o Grande, dos grandes faraós. Ele vai trazer obras como Hermes Trismegisto, que é o que nasceu 3 vezes, morreu 3 vezes, que está lá envolvido com Toff. Toff é uma das grandes entidades, né, do Antigo Egito. O Jorge Benjor vai trazer isso como seu elemento musical. Nos anos 70, o Jorge Benjor ele era uma das grandes entidades musicais do Brasil. E ele trabalhava para Som Livre, que era a grande gravadora da época. E aí ele traz um set de repertórios do álbum chamado Tábua de Esmeraldas, eu recomendo todos escutarem depois, onde grande parte das músicas falavam do afrofuturismo, de elementos do Egito, da cultura africana, dos orixás, já misturava com a cultura do catolicismo, porque os pais deles tinham uma relação com a igreja gregoriana. Então, Gilberto Gil vem trazer esses elementos muito parecidos com os elementos do Sanha nos Estados Unidos, né? Mas aqui misturando com o samba, com o coco de roda, com o candomblé, com os tambores da Ubanda, com os bois, né? Com os reisados, com os maracatus, que significa movimento dos deuses negros, né? Então, todos esses elementos entram na música, tanto de Gilberto Gil como do Jorge Benjor, com elementos. Eu não podia deixar de falar desses dois. Esses dois são os brasileiros que mais trazem elementos que nós identificamos como afrofuturistas, né? Que é tecnologia, arte, resistência do povo africano e protagonismo do povo africano. À frente das expressões afrofuturistas estão a literatura, especialmente os livros de ficção científica negrocêntricos. Ou seja, gente, negrocêntricos no sentido de não só estarmos ligados à cultura eurocêntrica, lermos os livros eurocêntricos feitos por brancos, feitos por uma determinada identidade cultural. Nós temos que partir para ler o mundo através das mais variadas óticas. E uma delas é a visão negrocêntrica da perspectiva de mundo, né? Esses artistas negros, nada mais natural de eles representarem o seu povo e trazerem mais elementos para se protegerem do que era só eurocêntrico, né? Octavia Butler também é uma pessoa importantíssima no processo do afrofuturismo. Ela é uma literária também que trazia elementos já nos anos 70 da cultura, do feminismo africano na cultura americana, e ela foi muito importante para trazer elementos para influenciar todos esses artistas que eu falei para vocês. Repetindo, Octavia Butler, o Samuel Delany com Dahlgren e a música com as viagens sonoro intergalácticas, gente, olha só. Viagens sonoro intergalácticas, porque tem muita influência do Sanha. E todos esses artistas, como o George Clinton, com Funkadelic, esses caras, todos têm essa influência dessa coisa mística, intergaláctica. Porque não esqueçam, a gente traz elementos da ficção científica, ok? Por isso que eles falam viagens sonoras intergalácticas. Aqui tem o Pantera Negra, né? Que esse filme é um filme de 2018, importantíssimo. Por sinal, nesse mesmo ano, eu, como artista plástico também fiz uma exposição muito importante. Depois eu posso falar um pouco dessa exposição no final. Foi um ano que a cultura africana ganhou um protagonismo assim retumbante, já fazendo a missão que pertence ao futurismo, que é colocar os negros em evidência. E aí sai o filme Pantera Negra, que é importante ressaltar que foi um filme de extrema importância para o cinema americano, porque ele teve uma das bilheterias recordes. Isso foi extremamente importante, a aceitação, a afirmação de uma produção negra nos Estados Unidos, e principalmente a produção da Marvel, né, gente? A Marvel, durante muitos anos, colocou só heróis brancos, isso aí é hegemônico, 99% dos heróis da Marvel são brancos, então, para vocês terem ideia como isso foi uma vitória, né, para a cultura negra e para o afrofuturismo, né? Aí nós temos várias máscaras, carrancas, adincas, elementos africanos que são extremamente importantes e valiosos,
Essas carrancas, gente, geralmente elas representam, como é que eu posso dizer? Amuletos da sorte, elas espantam o mal-olhado. Quando você entra em qualquer casa, em qualquer ambiente da cultura africana que você encontra esses elementos, eles são elementos que estão trazendo boa sorte e espantando o mal-olhado. Se você entra com intenções negativas dentro daquele ambiente, já tem algo ali para proteger o ambiente, né? Existe toda uma cultura da energia dos espaços, dos territórios, que é muito levado a sério na cultura africana. E várias culturas que representam momentos, vida cotidiana, guerra, paz, elementos da primavera, todos representados dentro da cultura da cultura criativa da escultura, que é mais um elemento fundamental e importantíssimo dentro da cultura africana, que vai influenciar o trabalho de todos esses artistas afrofuturistas que eu falei para vocês, principalmente o Sanha. Aqui nós temos a Ria Jama, é uma artista visual, ela é somali, canadense, radicada em Toronto. Seus trabalhos visuais exploram a afirmação positiva da identidade afro, por jovens meninas de um ângulo bem futurista. Aí é isso, numa sociedade contemporânea, resgatar os elementos da ancestralidade. E esse movimento de resgatar os elementos da ancestralidade, gente, isso já é um processo de interferência na cultura muito importante, porque muitos desses elementos foram perdidos pela cultura consumista hoje, do plástico, né, de elementos que não tem mais muito a ver com as culturas ancestrais e acabam até se desfazendo dessa cultura, né? Aqui algumas artes, né? Isso aí é o Riad, significa sonhos de Fariá. Explora a jornada na metamorfose da juventude até a velhice através dos olhos e dos sonhos. Fariá com fortes influências do afrofuturismo. Esse e um outro artista tem uma arte muito importante, gente. Eles trabalham. Tem um artista que ele trabalha. Ele não tinha. Ele era muito pobre, né? Era do Congo. E ele, desde pequeno, gostava de óculos e via óculos nas pessoas, mas não tinha condições. Os pais deles não tinham condições de comprar óculos para ele. E ele começa a, desde pequeno, fazer óculos de maneira lúdica, papelão, material que fosse. Aí, ao longo da sua jornada artística, ele começa isso, fazer óculos com elementos, com metal, com outros ornamentos, com essa perspectiva espacial, e aí começa a virar essa característica artística dele, o processo de protesto e de significação dele. Ele começa a fazer óculos dos mais variados, demonstrando isso, a técnica, a tecnologia e o futuro. Que mesmo sem condições, a gente busca de maneira criativa buscar maneiras de realizar nossos sonhos. Algo assim. Reuniu sua página no Facebook, Twitch, uma garota que vive na Somália, onde ela fala sobre as referências africanas no filme Black Panther. Aí eu estou trazendo mais elementos da cultura ancestrais para que a gente tenha uma aproximação. Porque, por exemplo, gente, quando a gente vai fazer... Ó, esse aqui, essa imagem com o homem de paletó já é no filme do Black Panther. E essas lá da direita é a influência. Da direita e da esquerda de baixo é a influência. Olha como a cultura africana influencia na estética do cinema hollywoodiano, e isso trouxe milhões, assim, isso foi importante, foi novidade para muitos. Os elementos, agora estou fazendo um comparativo do filme Black Panther com os elementos reais. A rainha no filme do Black Panther e as influências reais do povo Zulu, né, que é um povo dos pampas africanos, das steppes não, dos pampas africanos, e que tem esses elementos, como ornamentos de guerra ou ornamentos estéticos. Figurinos do Pantera Negra do filme, claro, com elementos tecnológicos, tá vendo, gente? A metalurgia, o metal, as lanças feitas de metais de alta resistência, isso está muito claro. E com elementos espaciais, né? Ao mesmo tempo nos lembra alguns trajes espaciais, principalmente trajes da NASA. Você pode perceber esses elementos. E trajes de super-heróis, que essa é a ideia da Marvel, né? Olha a influência do povo Zulu, do povo Somália, que Somália são grandes caçadores, mulheres e homens, trazendo essa influência. Até as tatuagens. As adincas, que são esses elementos no metal, são esses símbolos africanos que eles colocam no metal, nas construções. No Brasil, uma das grandes influências da matriz africana são esses portões que nós vemos de metal nas cidades, com algumas alegorias arredondadas. Todos esses desenhos, gente, são adincas.
em janelas antigas ali no centro, Petrópolis, Cidade Alta. Pode perceber, se nunca perceberam. Ou em qualquer cidade que vocês se encontrem. Né? Vocês vão perceber elementos em igrejas de metal. Esses elementos são elementos africanos, da metalurgia africana, do povo Jeje, que era um povo africano mais muçulmanizado que veio para o Brasil e tinha a habilidade da metalurgia. E eles trazem isso para elementos da cidade. As adinkras. Anotem aí, adinkras, para pesquisar depois. Máscaras, né, como eu falei para vocês, as carrancas, usadas principalmente para espantar maus espíritos e maus olhados. E sempre muito mal interpretado pelo povo europeu branco, porque eles acabam achando que essas interpretações aqui são alusão a demônios e diabos, e não tem nada a ver, gente. Isso é uma péssima interpretação xenófoba da cultura africana. Os elementos, né, dos queloides, eles faziam esses queloides para estar representando animais, principalmente jacaré, gente. Isso aqui é impressionante. Eles traziam esses elementos se cortando, escarificação. Nós chamamos tecnicamente de escarificação. Você corta, você deixa exposta a ferida, e depois de um tempo ela vai formar camadas, deixando sua pele mais forte e resistente com essa aparência. Olha só que incrível. Isso estava completamente voltado à cultura nigeriana do Dalmei. Isso aí representava luxo, arte, cuidado, estética. Geralmente estava relacionado aos reis, os reis desses grandes impérios tecnológicos que nós já tínhamos há 3.000 anos atrás. Ou seja, gente, olha só, não é um elemento, são vários elementos que mostram a riqueza do pensamento dessas culturas. Como são subestimadas, como foram subestimadas culturas tão ricas em detalhes, né? É porque o diferente espanta, né? O conhecimento espanta. Então tem muito isso. Abafar essa cultura por causa do diferente. Aqui tem os mais elementos do Black Panther. Aqui as duas protagonistas, né? Do filme dos Black Panthers. Assim, incríveis, assim, gente. A moda, o trato no design, a função das roupas versus a estética delas, não são só estéticas, tem função. As argolas protegem o pescoço de uma lança, as ombreiras protegem de uma espada, e por aí vai. Não há desconexão. Há uma conexão imensa entre o que é função e o que é forma. Né? Que isso também é um elemento geográfico muito importante de tudo que a gente vê na cidade. Né? Isso é uma perspectiva territorial. Tudo na cidade, quando você pensa em gestão em território, você tem função, tem forma e função. Isso já está agregado muito forte na cultura africana, que é a base da cultura brasileira, uma das bases da cultura brasileira. Aqui outros elementos de outros povos, né? Povos da Namíbia, elementos. É isso que eu quero falar para vocês, alunos. A riqueza, não entender a África como um país. A África é um continente com vários países riquíssimos e diferentes, iguais na sua diferença. Eu prefiro falar assim, existe uma linha que os une, mas eles são completamente distintos. Elementos da moda, da estamparia, do que arte do tecelão, né? Do tear. E a maioria dos elementos são elementos do cultivo da terra, né, gente? Na realidade, grande parte dos fios parte do algodão e de elementos que você encontra na natureza que são depois processados pelo homem. A gente está trabalhando aqui com a natureza, antes de tudo, com a transformação com relação ao homem e meio. Que isso é o berço, é o epicentro do conhecimento geográfico. Aqui você também tem a influência do líder dos Black Panthers. Por sinal, o artista morreu há pouco tempo e foi, assim, virou um ícone da cultura africana no mundo. E da onde as influências, né? Influência de armas no cinema, influência de armas vinda do cinema para a cultura, usadas no cinema vindo da cultura africana. É um xamã, né? Uma roupa já mais sacerdotal, uma função religiosa. Túnica bordada, né? Indicativo de posição social, tá vendo? Isso já traz elementos
da cultura muçulmana, da cultura já levando para a Ásia Menor, que é indiana também, a túnica com vários bordados, isso traz uma posição social, está ligado às lideranças, ou seja, forma função novamente, né? Elementos da moda, vou passando aqui para vocês verem, qualquer referência vocês vão pedindo, as carrancas novamente. Guerra, gente, a guerra está muito representada com a tecnologia. Eu nem falei muito desse tema, porque são vários temas dentro desse complexo, mas a guerra também é um elemento fundamental. É um elemento onde as comunidades evoluem, buscam novas técnicas, né, de combate, de estratégia, de tática, de locomoção. Então a guerra é muito importante também para o desenvolvimento tecnológico dessas civilizações. Gente, é isso. Muito obrigado. Né? Eu trouxe vários elementos aqui que caracterizam a importância do afrofuturismo, enquanto essa matriz, essa categoria que tenta colocar a matriz africana enquanto protagonismo, diante de tudo que aconteceu, de todos os retrocessos e exclusões ao longo da história. Então, o afrofuturismo é isso, é essa pulsação criativa dentro da cultura, é trazendo esses elementos ancestrais como elementos riquíssimos para se fazer uma nova cultura, se pensar uma nova forma de habitar as cidades, uma nova forma de pensar o ser humano. Muito obrigado, até a próxima aula.